Olá, que bom que você está aí, eu estou aqui. Nós vamos conversar sobre relacionamento humano e outras coisitas mais. Nossa, esse cabelo hoje não tá querendo tomar forma não, mas vamos em frente. Hoje nós vamos falar sobre a base de tudo. Vamos falar sobre onde tudo começa e onde é que tudo começa? Na família. Ê, a família! A gente ama a nossa família, mas nem sempre a gente convive em paz. Nem sempre a gente convive com amorosidade, não é mesmo? Então vamos conversar. A família, como fazer para tudo entrar nos eixos. E comente, veja o que você acha do tema desse vídeo. A família realmente é importante para você? O que é a família para você? Então, nosso tema de hoje é a família e tudo que cerca uma família, tudo que envolve uma família. É certo que a família é o primeiro lugar, é a base, é onde a gente nasce. É com o nosso pai, com a nossa mãe que a gente aprende as primeiras coisas da vida. É onde a gente aprende o que é certo, o que é errado, o que devemos ou não fazer, da forma que podemos ou não ser e agir. Tudo isso a gente aprende na família, no núcleo familiar. Pai, mãe, irmãos. Ou aquela pessoa que mora dentro da mesma casa que a gente, avó, avô, tio, tia, mas que compartilha a mesma casa com a gente. Essa é a família, esse é o núcleo familiar. E é aí que a gente aprende as primeiras coisas da vida. Esse aprendizado que a família nos dá, ele favorece a nossa sociabilização. Então, quando a gente parte do núcleo familiar, digamos assim, para outro núcleo, dos vizinhos, da vizinhança, da escola, da escolinha, da creche, quando a gente vai dormir na casa da tia, quando a gente vai dormir na casa de um coleguinha, tudo isso vai fazer com que a gente se relacione com outras pessoas que não a família. Ou seja, nós vamos aprendendo coisas novas, coisas que a gente nunca ouviu da boca do nosso pai ou da nossa mãe, a gente começa a ouvir, a gente começa a ver que o pai do coleguinha é diferente do nosso pai, ele fala coisas diferentes. A gente vai vendo que na escola a gente aprende coisas diferentes e que todos os colegas da escola trazem histórias diferentes daquela que a gente traz. E é nesse momento que a gente usa o que a gente já aprendeu com a nossa família, com o que a gente está aprendendo agora, aí a gente mistura tudo. E o que é que acontece? Dá uma pessoa única. Nasce daí uma pessoa única, você. O seu irmão não é igual a você. Por quê? Porque os pais são os mesmos. A mãe, porque os pais são os mesmos. A avó é a mesma, o tio é o mesmo, a casa é a mesma. Tudo que vocês ouvem é igual. Mas só que quando vocês chegam para os amiguinhos da vizinhança, para os amiguinhos da escola, eles são diferentes. Os amiguinhos com quem você vai brincar e se relacionar mais são diferentes daqueles que estão com seu irmão. E ainda que não fosse, se fosse os mesmos amiguinhos, ainda assim você e seu irmão não seriam iguais, como não são iguais as pessoas gêmeas. Elas podem ser iguais aqui na aparência, mas dentro de si elas não são iguais, elas têm ideias diferentes, elas pensam diferente. Por quê? Porque cada um de nós é um ser único, é um ser moldado ao que aprendeu na família, ao que aprendeu no mundo. E essa união é feita e a pessoa guarda em si o que ela quer guardar. Aquilo que mais se assemelha ao que ela pensa, o que mais se assemelha ao que ela aceita para si. Então,
é por isso que todos nós somos diferentes, pessoas diferentes, embora a gente faça parte da mesma família. E por mais que a gente ame a nossa família, e por mais que a gente necessita deles para ter paz, para se sentir acolhido, para deitar a caminha lá, deitar no travesseiro, deitar e dormir e ter uma noite boa, sabendo que a família está ali reunida, por mais que a gente precise disso, nós temos ideias diferentes. E quando essas ideias começam a surgir no meio familiar, nesse núcleo familiar, essas ideias acabam por movimentar esse círculo que é a família, onde cada um dos membros da família, o pai, a mãe, o filho mais velho, o filho do meio, o filho mais novo, onde cada um tem um papel definido. O papel de filho mais velho, o papel de mãe, o papel de filho caçula, o papel de filho do meio, tudo isso, o papel do pai, tudo isso, cada um tem a sua responsabilidade ali dentro daquela família. A partir de quê? Da posição que ocupa, da identidade que ele tem ao estar naquela família. Então vamos supor que as crianças não são mais tão crianças, cresceram, são adolescentes e começam a discordar dos pais. Eles não querem mais aquela receita pronta que ele recebia dos pais, o que é perfeitamente normal, porque conforme a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai amadurecendo, nós vamos formulando as nossas próprias ideias. Claro que é assim, senão o homem não teria evoluído. A família é o berço da humanização. É a família que protege o bebezinho para que ele não morra assim que ele nasce. Ele vai precisar do seio da mãe, ele vai precisar de ser aquecido, de carinho, de palavras carinhosas, ele vai precisar, depois de algum tempo, não só da mãe, ele vai precisar do pai, ele vai precisar do irmãozinho brincando com ele. Então, tudo isso vai acontecendo aos poucos. E chega um momento em que aquela mãe e aquele pai não são mais suficientes. Ele precisa conhecer o mundo, desbravar o mundo. E aí ele quer ir para as festinhas, ele quer sair, ele quer ir para os aniversários sozinho. O que acontece? A criança e o adolescente, eles ainda precisam ser orientados, eles não podem ser soltos a fazerem o que querem, principalmente as crianças e também os adolescentes. Os adolescentes são crianças grandes. Ai, que nenhum adolescente me ouça, que vai odiar ouvir isso, mas os adolescentes não estão prontos para a vida. Eles estão aprendendo, eles estão amadurecendo. Então, quando esse adolescente, essa adolescente, ela começa a ter ideias próprias, é natural que a família comece a o quê? A desequilibrar aquela roda que existia antes. Essa família, ela pode balançar, mas não cai. Por quê? Porque a base está ali. O que foi proposto dentro daquela base familiar está acontecendo. Por mais que o filho diga, não, eu vou chegar cedo e chegue tarde, mas ele não fez nada que comprometesse o bem-estar da família, o pai dá uma bronca, a mãe dá uma bronca, passa e continua. Na próxima festinha ele vai sozinho e por aí vai, até ele amadurecer totalmente. O que acontece algumas vezes e que acaba por perturbar o equilíbrio dessa família? Muitas vezes, uma doença mental, ou uma doença física, um câncer, um Alzheimer dentro da família, uso de drogas, uso de bebida,
o uso de desregrado de qualquer substância que a princípio ela não faça um mal assim a princípio, mas que depois pode fazer mal, como o que? O cigarro, por exemplo. Então tudo isso ajuda no desequilíbrio dessa família e os membros começam a procurar outras posições, porque o que acontece? Essa família acredita que daquela forma, daquele modelo, não estava bom, não está legal. E é nessa hora, quando assim, algo acontece, que o pai, a mãe dessa família, os responsáveis por essa família, saibam agir. Há momentos em que é possível a família se reequilibrar sozinha, por meio de diálogo, de conversas, sentar, ouvir o que os filhos têm a dizer, explicar por que são contra, por exemplo, o uso do cigarro, porque o cigarro faz mal, por isso e esse motivo, porque chegar tarde faz mal, porque é perigoso, porque na rua, por esse e esse motivo. Dirigir sem carteira é ruim, porque pode acontecer isso, isso e isso. Enfim, existem coisas que são superáveis. Mas, diante, por exemplo, de um vício, o vício a drogas, o uso sistemático e grande de drogas, a família aí já não consegue lidar sozinha. Por quê? Porque é algo que vai além da própria família, que vai além do próprio membro daquela família que está fazendo uso daquela droga. Já não pertence, a vontade não é só dele, é preciso que haja uma ajuda externa. E é aí que a família deve procurar um terapeuta familiar, alguém, um psicólogo que possa avaliar e possa estudar o caso daquela família e propor mudanças, e propor sessões terapêuticas onde a conversa vai fluir, onde propostas vão ser feitas, planejamentos, enfim, algo que favoreça a mudança e a volta do equilíbrio daquela família. Eu comecei a usar droga, meu pai não me ama mais. Ama, ele ama, é claro que ele ama, mas ele está com muito medo. Essa é uma situação que ele não esperava. Ninguém cria um filho esperando que ele se vicie em algo, ou que ele passe a fazer algo de comprometedor, ou que ele adoeça, uma doença grave, e que esteja num tratamento de vida ou morte. Nenhum pai, nenhuma mãe foi preparada para isso. Então, é nesses momentos em que é necessário recorrer à ajuda externa. Não somente, às vezes, só por parte de um terapeuta familiar, de um psicólogo, mas também de um médico. Muitas vezes, esse caminho, esse tratamento, ele tem que ser em duas vias. A via física, né? O tratamento físico e o tratamento psicológico, para que essa pessoa volte a ter um equilíbrio corpo e mente. Gente, quando essas questões não são resolvidas, ou seja, quando cada um de seus membros começa a fugir daquele eixo familiar, aquele sistema proposto na origem, né, inicialmente, quando esse sistema costuma mudar, não é incomum que a família se desmembre, que a família se separe, que possa acontecer divórcio dos pais, que possa acontecer separação dos filhos, que os filhos possam ir parar na rua, viver em situação de rua. É muito comum que aconteça uma dissolução da família. E isso é tudo o que não se quer.
Ninguém quer isso para a sua família, ninguém quer isso para a família do outro. Por quê? Porque a desconstrução da família, porque uma família separada, ela contribui para a separação de quê? Da sociedade. E a sociedade precisa das suas famílias funcionando bem para que ela também funcione a contento. Percebe a importância da família nisso tudo? E é muito importante mesmo buscar esse equilíbrio. É muito importante usar esse amor, que é a base dessa família. Esse amor, ele tem que ser usado, ele tem que ser restaurado, ele tem que ser trazido de volta para unir essas pessoas, esses pais e esses irmãos. É difícil, é muito difícil, inclusive para o próprio terapeuta, promover essa reunião familiar, digamos assim, uma nova união, em novos termos, com novos princípios, onde dessa vez não será usada a mesma base do início. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a criança é pequena, os pais pegam pelas mãos e levam onde tem que levar. Quando o adolescente ainda é adolescente, ele leva para a festa, aí ele fala, eu venho te buscar a tal hora. Festa na semana que vem na casa do cicrano que consome bebida, você não vai. Eu não quero que você vá. Então, assim, o pai tem um certo controle. Quando eu digo o pai e a mãe, logicamente. Mas quando a família, ela volta e há essa quebra desses padrões e a família chega a se separar às vezes, é preciso que haja essa reunião da família. O que eu estou querendo dizer não é que os pais voltem a um casamento anterior, que o divórcio seja anulado e os pais se casem novamente, não, de forma alguma. O que eu estou querendo dizer é que essa nova união desse pai com uma nova mulher, ou dessa mãe com um novo homem, ou qualquer que seja a nova família que foi constituída, se reúna a essa outra família anterior, onde cada qual novamente vai ter o seu papel. E dessa vez, muito provavelmente, o papel do pai e da mãe, e da madrasta e do padrasto, seja ouvir o que esses filhos têm a dizer. Ouvir, prestar atenção no que eles estão falando, no que eles estão querendo. E fazer com que esses novos seres, digamos assim, não aquela criança de antes e não aquele adolescente de antes, mas esse homem e essa mulher de agora, que são filhos, possam opinar, possam seguir a sua vida da forma que querem e que esteja tudo bem e que a família continue unida. Porque a família unida traz a paz para todos os membros da família. Ainda que a família não more mais na mesma casa, mas que essa união perdure, que esse sentimento, essa amorosidade continue. Talvez em outros moldes, talvez o casal inicial, o pai e a mãe, não se amem mais romanticamente, mas que se amem como seres humanos, como pessoas. E essas pessoas amam seus filhos. E os seus filhos, por sua vez, amam seus pais. E esse amor continue. E essa segregação, essa separação, acabe o quanto antes e todos se reúnam novamente. Isso é bom. Isso é muito bom, não somente para a sociedade, para o país, para o mundo. Precisamos de união, precisamos de amor. E um ajudando ao outro. Essa é a regra da cooperação,
do amor, da fraternidade. Essa é a regra que levou a humanidade adiante. Foi uma tribo ajudando a outra que conseguiu fazer com que hoje a gente exista. Lá, os nossos antepassados lá atrás, eles contaram com a ajuda uns dos outros. E nós também precisamos dessa ajuda, de contarmos um com os outros, de podermos seguir em frente. Tenhamos ou não uma doença na família, tenhamos ou não uma pessoa viciada na família, tenhamos ou não uma pessoa presa na família porque cometeu um crime, a família continua. Essa pessoa que aparentemente desregrou e saiu desse eixo familiar, ela saiu por algum motivo. Pode ser que esteja havendo um adoecimento mental que ninguém saiba. Pode ser que esteja acontecendo uma depressão, uma ansiedade fora dos níveis aceitos, uma esquizofrenia, uma bipolaridade, algo que as pessoas não contavam, mas que surge na frente de qualquer família. E também as deficiências físicas, que podem surgir também, do nada a partir de um acidente, ou com um tempo a partir de uma doença crônica. Então, tudo isso a família ela tem que estar preparada para superar. E como é que ela supera? Mantendo-se unida, porque uma vez unida, ela consegue trazer aquele membro que está separado. Aí a importância de manter essa união familiar. É importante que os membros dessa família não saiam, não se dissolvam. É claro que existem famílias que são inviáveis. E eu estou aqui falando justamente das famílias viáveis. Porque veja bem, família não é só aquela pessoa consanguínea. Família é muito mais do que isso. Família é uma reunião de pessoas que se amam e se ajudam mutuamente. É uma reunião de pessoas que querem estar juntas. Isso é família. Então eu estou falando de uma família viável, seja ela composta, seja por quem que for. Quando eu dei o exemplo no início de pai, mãe, avô, avó, filho, é porque é o mais comum. Mas quando nós amadurecemos, quando nós crescemos, nós buscamos para nós pessoas que a gente quer estar próximo. E aí, essa família, que eu chamo de família viável, precisa estar unida para reunir os seus membros novamente. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo de hoje, dessa união da família, do fato de não sermos obrigados a pensar igual a ninguém, mas de sermos responsáveis, sim, pelas nossas ações dentro dessa família. E se alguém se perder nesse contexto, deve-se procurar ajuda externa e deve-se colaborar para que haja essa união novamente da família. É isso que eu tinha para dizer, é isso que eu não sei se você gostou de ouvir, só vou saber se você comentar aqui embaixo. E se você gostou, se você comentar, pode ter certeza, vou trazer aqui muitos temas parecidos para a gente continuar falando a respeito. Tá certo? Um beijo, fique com Deus, ótima semana e até a próxima.